Olá pessoal, aqui é Débora Espadoto do grupo Livros Mágicos e nós estamos lendo o livro Marco Zero do Joe Vitale. Continuando no capítulo 3, que tem como título Morná é maluca? Uma pergunta, né? Então nós vamos hoje encerrar o capítulo 3, tá? Não é muito comprido, só para realmente encerrar este capítulo. Então, a Morná acreditava que o mundo imaginado, né, na nossa mente, ele é tão sólido quanto o mundo real. E ela sempre dizia que você não precisa de água como uma ferramenta de limpeza. Por exemplo, que você pode imaginar a água. E a mesma limpeza ocorreria só pela imaginação. O Dr. Heulen sempre diz que a água azul solar é uma ferramenta de limpeza feita ao se colocar a água comum em uma garrafa azul e deixá-la no sol por 1 hora. Mas a Morná ensinava que tudo o que você precisa é a imagem mental da água azul solar. Tudo acontecia na mente. Uma vez eu tive uma sessão de purificação com um praticante experiente do Ho Oponopono, que enviara um e-mail completo com letras maiúsculas em lugares estranhos, dizendo assim: a meditação começou com a queda de um enorme arco-íris que veio e aterrissou sobre você e tudo. Conforme se dissolveu, fracionou as lembranças de suas preocupações físicas. E o arco-íris então se dissolveu. Esse processo levou vários minutos. No final, foi-lhe dado um biscoito arco-íris. Esse biscoito é uma ferramenta para você utilizar especificamente com sua experiência de peso. Coma-o com frequência. Imagine-se comendo biscoitos para emagrecer. A meditação fechou e está feita. Para a Morná e outros veteranos do Ho Oponopono, o imaginário era tão real quanto o físico. Porém, todo o foco está em você e em ninguém mais. Apenas você. No primeiro evento Limite Zero, realizado em 2006, 2 dos alunos do Dr. Heulen se sentaram no fundo da sala. Eram como estátuas de concreto. Não diziam nada, não demonstravam qualquer emoção. Ficaram sentados, observando em silêncio absoluto e imóvel. Exceto por suas roupas ocidentais, eles poderiam passar por monges de uma vida passada. Quando eu lhes perguntei o que estava fazendo, um deles disse: o nosso trabalho. E eu tive a impressão de que estavam ali para ajudar o Dr. Heulen a manter a sala purificada, para que todos pudessem experimentar um contato com a divindade mais depressa. Eu não acredito que estavam fazendo algo além de se purificarem. O enfoque que tinham do seu próprio bem-estar estava apagando dados em todos nós. Lembre-se, a única intenção é o seu próprio bem-estar. E desse local que o Dr. Heulen chama de zero, você pode se inspirar a ajudar outra pessoa. Mas deixe que isso venha da inspiração e não da intenção do ego. Enquanto isso, continue purificando. Morná sentia que toda a vida era sagrada. Ela literalmente encarava assim. Não havia exceções. Ela via objetos inanimados como animados. Ela era o animismo encarnado. Tudo para ela estava e está vivo. Ela dizia que o mais importante era respeitar toda a vida. Não se admira que o Dr. Heulen fale com mesas, cadeiras, tapetes, salas. Ele está verificando o bem-estar de tudo e reconhece os objetos como vivos. E ele também é animista. Está procurando por quaisquer cordas aca para cortar e permitir, então, a purificação.
Sabe que eu sempre achei o Dr. Heulen meio engraçado quando ele falava com salas e cadeiras. No entanto, conforme a minha coleção de violões cresceu, eu notei que cada um deles parecia falar comigo também. Os músicos sempre disseram que os violões trazem canções com eles. Então eu peguei um violão da Hus & Dalton e enquanto eu o segurava, subitamente comecei a cantarolar uma porção de palavras incomuns. E aquilo se transformou na canção Ghost Train do meu álbum The Healing Song. Porém, note que a canção não existia até que o violão pareceu cantá-la para mim. Agora já não questiono o Dr. Heulen falando com móveis. Agora eu falo com violões, então o que posso dizer sobre isso, né? Morná ia ainda mais fundo. Você pode purificar a sala, ela disse uma vez. Mas quanto à terra? Ela explicou que toda a terra era sagrada e precisava de cura. Quando as máquinas vieram e a construção começou, a terra foi profanada. A terra também precisa de cura. Enquanto eu escrevia isso, eu recebi o manuscrito de um livro de Mark Anthony, um advogado da Flórida, que tem a habilidade de ver o mundo invisível. Ele se denomina advogado vidente, e seu livro está repleto de provas, de sua própria experiência e até a experiência de pesquisadores, provando que há um mundo de seres invisíveis. Morná era frequentemente convidada para ajudar espíritos invisíveis em hospitais a concluírem os seus assuntos, perceberem que estavam mortos e prosseguirem em sua evolução. E o Dr. Heulen sempre alertava para não se prestar atenção a fantasmas, já que a sua atenção os atrairia. Ele sente que seu dever fundamental é cuidar de si mesmo. No entanto, sempre que Morná ou o Dr. Heulen se deparavam com espíritos com assuntos inacabados, eles o purificavam. E como? Repetindo a prece. A prece do Ho Oponopono. Para ambos, a prece era uma ferramenta de purificação que rompia as cordas Aka e liberava os dados, de modo que todos os envolvidos podiam ser livres. Morná uma vez foi solicitada a purificar Pearl Harbor, pois almas de falecidos habitavam a região ainda. Então ela concordou em fazê-lo. Ela também acreditava que você nunca faz uma purificação em si. A prece é uma aplicação para alívio, explicava ela. E o Dr. Heulen chama de petição. A sua purificação é um pedido. Cabe à divindade fazer qualquer coisa. E às vezes uma pessoa tem um débito kármico a pagar e não haverá o Ho Oponopono que chegue para ajudar, a menos que o Divino Mestre mostre que a dívida já foi paga. Resumindo, purifique e desapegue. Purifique e confie. Pratique o Ho Oponopono e tenha fé, confie no processo. Qualquer outra exigência é do ego. E o ego não está no controle. O divino é que está. Tem gente demais nos círculos de cura culpando as pessoas por não serem curadas. Elas dizem que você tem de fazer isso ou de fazer aquilo e que é culpa sua se nada acontecer. Infelizmente, esses curadores estão causando mais danos do que benefícios. Segundo o autêntico Ho Oponopono moderno, ninguém deve ser culpado, jamais. Você tem problemas por conta dos dados que você tem e você trabalha para apagar estes dados. Esses programas, né, essas crenças. Mas se os dados serão apagados ou não, não cabe a você. Na verdade, gera mais dados e esperar resultados de uma maneira específica. A crença são dados. Por isso que o Dr. Heulen continua a enfatizar, tanto em público quanto em particular, que ele só está ali para purificar. E o restante, as decisões, cabe à divindade. Então não se admira que haja quem considere a Morná esquisita. Ela não podia garantir resultados, ela podia garantir que faria a purificação, mas os resultados não cabiam a ela. Então,
pense a respeito e purifique. Para aqueles que não ouviram o áudio anterior, eu sugiro que ouçam o áudio anterior, que fala quem é a Morná, né? Mas, na verdade, ela foi a professora do Dr. Heulen. Ela foi uma das primeiras, né, a iniciar com o Ho Oponopono. E eu gosto muito dessa parte do Ho Oponopono que fala que é esse quarto estágio, né, da evolução espiritual, né, da questão dos estágios do desenvolver espiritual, né, que é quando a gente se percebe que nada está no nosso controle, né, que a gente só está aqui fazendo a nossa parte. O que a gente tem que fazer é amar e fazer o bem, apenas. E o restante não é a gente que decide, né? A gente só precisa purificar isso, conforme o Ho Oponopono fala, né? E que a partir do momento que a gente começa a fazer isso, a gente vai limpando tanto que vamos dando espaço para coisas boas chegarem até nós. Então, eu acho isso bastante interessante e dá uma certa sensação de alívio, né? Se a gente souber, assim, que as coisas não dependem tanto assim da gente, né? A não ser a purificação e o fazer o bem e o amar, né? Às vezes a gente se cobra demais e fica um peso muito grande nessa cobrança. E quando a gente ouve algo assim, parece que é uma proteção, né? Só preciso cuidar, fazer o bem, que todo o resto vai ser encarregado, né, ao meu cuidado e vai dar tudo certo. Então, pessoal, esse foi o áudio de hoje. Eu espero que vocês tenham boas reflexões a partir dele. E até o próximo áudio.